Hoje nós vamos falar da história do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá no final do século 7 e início do século 6 a.C., aquele que foi o período de declínio do reinado do sul, marcado pelo reinado dos seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia que cumulou no exílio do povo judeu. Antes de nós continuarmos, inscreva-se no canal Estevão Bibiano, Vivendo a Palavra. Quem foi Jeremias? Jeremias foi filho de Ilquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Isso ocorreu aproximadamente em 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Está lá em Josué 21, versículo 17 ao 18 e Jeremias 11, versículo 21 ao 23. Jeremias era um sacerdote. Além de ser um profeta, ele viveu um dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reinado do norte com capital em Samaria, já havia caído há pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. O nome Jeremias em hebraico é Yirmeyahu, composto de duas palavras, Hum e Iá. Hum significa engrandecer, exaltar, enaltecer. Iá é derivado do nome de Deus. Então, o nome do profeta Jeremias significa engrandecer a Deus, exaltar a Deus, enaltecer a Deus. Durante a infância do profeta Jeremias, os reinados de Manassés e Amon foram caracterizados pela apostasia e idolatria. Está em 2 Reis, capítulo 21. O próprio rei Manassés anulou completamente as reformas iniciadas pelo rei Ezequias, seu pai. Apesar disso, na cidade sacerdotal de Anatote, Jeremias teve contato com a tradição religiosa de seu povo. Ali ele cresceu em um lar temente e obediente a Deus. Ele foi instruído na lei do Senhor e recebeu também profundo conhecimento das profecias de profetas anteriores, como Isaías, Amós e Osés. Se a situação interna em Judá era lamentável por conta do declínio religioso que se espalhava pela nação, o ambiente internacional também era bastante movimentado. Havia um clima de constante tensão envolvendo os assírios e os egípcios e os babilônios. Esse era o cenário em que Jeremias passou seus primeiros anos. O chamado de Jeremias. Quando o rei Manassés morreu, provavelmente Jeremias tinha cerca de 10 anos de idade. Amon, o filho de Manassés, governou Judá por 2 anos, entre 642 e 640 a.C. Está em 2 Reis, capítulo 21, do versículo 19 ao 26. Depois quem assumiu o trono foi o jovem Josias, que governou entre 640 e 609 a.C. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C. No registro de sua convocação, a Bíblia enfatiza a forma soberana com que Deus o chamou. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias alegou ser incapaz de desempenhar tal tarefa, pois não passava de um menino. Curiosamente, essa foi a mesma objeção feita por Moisés quando Deus o chamou. Êxodo capítulo 4, versículo 10. O rei Salomão também fez uma observação semelhante quando assumiu o trono de Israel. 1 Reis capítulo 3, versículo 7. Além de indicar uma possibilidade prematura para exercer tamanha responsabilidade,
Essa resposta do profeta também pode significar que ele ainda era espiritualmente e socialmente imaturo. Talvez uma pessoa humilde e que não possuía autoconfiança. Mas a objeção do inexperiente Jeremias não foi um problema para Deus. Na verdade, o Senhor o tranquilizou dizendo: não temas. Jeremias capítulo 1, versículo 8. Deus o avisou o profeta que ele deveria falar tudo o que lhe fosse ordenado, mas também prometeu que estaria com ele durante os terríveis anos de aflição que se aproximavam. O ministério do profeta Jeremias. O profeta Jeremias exerceu seu ministério no período de pelo menos 40 anos. Isso significa que sua chamada para o ministério profético ocorreu entre 627 ou 626 a.C. O profeta Jeremias continuou profetizando até pouco depois da queda de Jerusalém, em 587 a.C. Assim ele profetizou durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá: Josias, 640 a 609 a.C., e Jeoacás, 609 a.C., Jeoaquim, 609 a 598 a.C., e Joaquim, 598 a 597 a.C., e Zedequias, 597 a 586 a.C. Um fato bastante interessante é que o ano de início do ministério do profeta Jeremias foi marcado por grandes reviravoltas internacionais que abalaram a história mundial entre 627 e 626 a.C. Assurbanipal, o último grande rei da Síria, e Gandalalu, o governante da Babilônia, morreram. Então Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, se aproveitou daquele momento conturbado e enfraquecimento do Império Assírio e se tornou o rei da Babilônia. Isso acabou culminando na conquista da Síria em 612 a.C. e no florescer do Império Babilônico em 605 a.C. como a maior potência mundial. O ministério do profeta Jeremias aconteceu em Anatote e provavelmente ele permaneceu ali durante alguns anos. Durante esse período, é possível que fosse visto pelos judeus apenas como um profeta insignificante de pequeno vilarejo. Ananias, o falso profeta. O incidente envolvendo o falso profeta Ananias que agrediu Jeremias. Ananias era um falso profeta que desafiou Jeremias em suas mensagens de advertência. Ele pregava mensagens que iam contra o que Jeremias estava profetizando, afirmando que o cativeiro babilônico seria breve e que a situação de Judá não era tão séria quanto Jeremias estava anunciando. Ananias representava um grupo de líderes religiosos e falsos profetas que tentavam acalmar o povo e contradizer as advertências de Jeremias. O confronto entre Jeremias e Ananias é descrito em Jeremias capítulo 28, onde Ananias se opõe publicamente a Jeremias, que havia profetizado que o cativeiro babilônico seria longo e que Judá enfrentaria dificuldades por um período prolongado. No entanto, Jeremias respondeu afirmando que só o tempo revelaria quem era um verdadeiro profeta de Deus. O evento culminante desse confronto ocorreu quando Ananias quebrou o jugo de madeira que Jeremias usava como parte de sua mensagem simbólica, representando o jugo que o povo de Judá seria forçado a suportar sob o domínio babilônico. O ato de quebrar o jugo foi uma ação simbólica de desafio e desrespeito a Deus e a mensagem de Jeremias. Após esse ato, Deus revelou a Jeremias que Ananias morreria naquele ano, o que de fato aconteceu, cumprindo a palavra de Deus. Jeremias no calabouço. Jeremias alertou o rei Zedequias e o povo que o confronto contra os babilônios ia ser um total desastre, pois iam ser entregues nas mãos do rei da Babilônia. As palavras de Jeremias: assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá.
a espada, a fome e de pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e ele a tomará. Então Cefarias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazu, e Jucal, filho de Selemias, e Pazu, filho de Malquias, ouviram as palavras pronunciadas por Jeremias e foram até o rei. Os príncipes se apresentaram ao rei e disseram: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque este homem nem busca paz para este povo, somente o mal. O rei de Ezequias, ouvindo as palavras dos príncipes, disse: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então os príncipes pegaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malaquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com corda, mas no calabouço não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. O resgate de Jeremias. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal este homem em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, embocados, e desceu a Jeremias no calabouço, por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecido, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. Jeremias, o profeta chorão. Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão em conexão com sua personalidade e o caráter do seu ministério profético. Por vezes ele ficou muito angustiado diante do contexto em que estava vivendo. Ele percebia que o povo não ouvia a mensagem que ele comunicava da parte de Deus, e ele sabia que o juízo divino seria inevitável. Além disso, Jeremias certamente esteve entre os profetas mais solitários e rejeitados da história de Israel. Primeiro, o profeta recebeu a ordem do Senhor para nunca se casar, de modo que sua vida pessoal fosse uma prova viva do juízo que desolaria Judá com o cativeiro na Babilônia. Dessa forma, o profeta chorão não contou com o conforto de uma família, que provavelmente intensificava os seus sentimentos de angústia. Segundo, a mensagem que o profeta Jeremias anunciava não agradava o povo. Enquanto proclamava a mensagem de Deus, os habitantes de Judá odiavam Jeremias. Foi por causa disso ele teve de lidar com muitas ameaças e humilhações. Ele chegou a ser preso, torturado e quase foi morto. Como todas as suas dificuldades refletiam a rejeição do povo a Deus, Jeremias se angustiava e se lamentava muito, de modo que o apelido do profeta chorão se tornou muito apropriado para identificá-lo. Inclusive, algumas passagens do próprio livro de Jeremias muitas vezes são usadas para descrevê-lo como um profeta chorão. No versículo mais lembrado nesse sentido, Jeremias declarou: provera a Deus a minha cabeça se tornasse em água, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias 9, versículo 11.
No livro de Lamentações, ele demonstra sua profunda tristeza, como alguém que chorava muitas lágrimas por causa da situação do seu povo. Lamentações, capítulo 1, versículo 16 e capítulo 2, versículo 11. A vida de Jeremias não foi fácil. Ele passou por prisões, sofrimentos e solidão, mas nunca abandonou sua missão. No final de sua jornada, Jeremias viu muitas de suas previsões se concretizarem, incluindo a destruição de Jerusalém e o exílio do povo de Israel na Babilônia. Mas também viu a promessa de restauração e retorno do povo à sua terra. Jeremias não era apenas um profeta, mas também um poeta e um homem de profunda empatia. Suas palavras não eram apenas condenações, mas também lamentações sinceras pelos pecados e sofrimento do povo. Ele escreveu os belos versículos de Lamentações, expressando a tristeza pela destruição de Jerusalém e a esperança de um novo começo. A história do profeta Jeremias é uma história de fé, coragem e perseverança. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus, transmitindo as mensagens divinas, mesmo quando isso era difícil e impopular. Sua vida nos ensina sobre a importância de seguir nossa vocação, mesmo quando enfrentamos desafios, e sobre a infinita misericórdia de Deus para com seu povo. Jeremias deixou um legado duradouro de fé e esperança que continua a inspirar as gerações até hoje. Suas palavras ecoam através dos séculos, lembrando-nos da importância de ouvir a voz de Deus em nossas vidas e de permanecer fiéis à nossa missão. Não importa o quão desafiadora ela possa ser, Jeremias, o profeta, é uma luz que brilha na escuridão, lembrando-nos da capacidade do ser humano de se conectar com o divino e de ser um agente de transformação em um mundo tumultuado.